Olá, bom dia, bom dia. Vamos juntos aí no nosso encontro diário, né, das 7 horas da manhã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Thanks God Every Day. Um tempinho que a gente tira logo no início do dia, para quê? Para conectar as coisas que realmente importam, né? A conectar as coisas do alto. Então vamos lá na palavra. Nós estamos lendo essa semana Filipenses 4, versículos de 11 e seguintes. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado ou a minha situação, eu estou contente, estou feliz com isso, né? Bom dia. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Bom dia. E o versículo famoso, né? Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Ontem nós falávamos que nós conhecemos tão bem esse versículo, né? Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas a gente fala muito pouco do que vem antes, do contexto, né? Do que vem antes dessa parte do posso fazer todas as coisas em Cristo. Bom dia. Na verdade, por que eu posso fazer? Porque eu aprendi a estar contente, eu aprendi a estar bem, independente da situação, na fartura ou na fome, né? Como ele diz, em todas as situações. Bom dia, amiga. E nós estamos falando essa semana justamente sobre isso, né? Nós estamos voltando um tempo e falando um pouco da nossa história, compreendendo um pouco a nossa história e entendendo o que nós podemos ajustar, né, na nossa mente. Na verdade, nós somos uma máquina, uma máquina muito poderosa, uma máquina, na verdade, que guarda todas as informações. A gente fica, às vezes, assustado como que um celular moderno, né, ou um computador, um notebook, pode armazenar tantas informações. Mais impressionante é como que eu e você, como que nós podemos armazenar tantas informações. E isso é uma dádiva, é uma obra do Criador, mas às vezes nós não temos muita sabedoria para lidar com todas essas situações, para lidar com todas essas informações guardadas. E muitas vezes esse não saber como lidar com isso nos deixa tempo demais no passado e menos tempo onde nós deveríamos estar, que é no presente, né? Então muitas pessoas, a semana passada, o Thanks God, né, nossas reuniões, nós falamos muito sobre ficar muito no futuro, que gera intensa ansiedade. E agora nós estamos trabalhando um pouco como é ficar muito tempo no passado, né? Ou seja, na nossa história. E que bom que nós temos uma história, né? Que bom que nós chegamos até aqui e registramos e temos a nossa história. Mas não é tão bom assim quando nós não sabemos o que fazer com essa informação, quando nós não trabalhamos da melhor forma essa história que ficou registrada dentro de nós, né? E tem uma frase muito famosa de um filósofo que chama Jean Paul Sartre, né? Que é bem famosa, que é aquela: não importa o que fizeram com você, mas sim o que você fez com isso. Então todos nós temos uma história, e o que o filósofo, né, o Sartre, fala é exatamente o que Paulo fala, né? Não importa a sua história, se você sabe o que fazer com isso, eu posso todas as coisas em Cristo. Nas palavras do filósofo, do Sartre, ele fala: não importa o que fizeram com você, mas sim importa o que você fez com isso. Essa frase parece muito bonita, é filosófica, mas se nós não trouxermos isso para a nossa vida, se a gente não conseguir colocar uma aplicação diária nisso, não adianta muito ser só bonita, né? Tem uma história que retrata bem isso, que é a história de dois filhos de um pai alcoólatra, né? Eles moravam numa favela ali no Rio de Janeiro, numa comunidade, né? Não pode falar favela, mas no Rio de Janeiro, e eles sofreram muito a questão de morar nessas comunidades muito pobres e o pai alcoólatra a vida inteira, né? Então, assim, muitas e muitas vezes, eram dois meninos, né? Então, muitas e muitas vezes eles foram buscar o pai jogado na sarjeta, né? Caído, eles avisavam ali na casa onde eles estavam, e eles iam, né, junto com a mãe buscar, né? Então esses meninos cresceram nessa situação de risco, de realmente de bem difícil, de alcoolismo, de humilhação, enfim, tudo isso.
Muito tempo se passou, os dois viraram adultos, né? Eram dois meninos na época, viraram adultos. E aí um se tornou alcoólatra, né, e morava mais ou menos ali no mesmo lugar, e o outro filho ficou muito rico, dono de uma grande empresa. E aí foram fazer uma entrevista, né? Um pesquisador fez entrevista com os dois irmãos que tinham praticamente a mesma idade, né? Só que ele já estava lá perto dos 40 anos de idade, né? E aí, ouvindo do alcoólatra, né, o que a vida dele se tornou, aquela situação de miséria, de pobreza, de alcoolismo, de realmente assim, de sarjeta. E ele, resumindo a história, ele falou assim que, tendo a história que ele teve, convivendo tanto naqueles lugares, buscando o seu pai tantas vezes na sarjeta, aprendendo com seu pai, tudo que ele aprendeu não tinha muito como ser diferente a história dele, e por isso meio que ele repetiu a história do pai. E o pesquisador, ouvindo o outro, que era dono de uma grande empresa, ele falou mais ou menos assim: vendo tudo que o meu pai viveu, vivendo naquele lugar de pobreza que nós vivemos, vendo toda aquela situação difícil, passando dia a dia tudo que nós passamos junto com o nosso pai, não tinha como eu não escrever uma história diferente, né? Então essa história traz para mim, para você, essa frase do Sartre: não importa o que fizeram com você, mas você e eu, nós temos a responsabilidade de fazer alguma coisa com isso. Então o que você vai fazer com o que fizeram com você? O que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Então história todos nós temos, mas o problema é ficar na história, e o que nós falamos ontem, né, que é a questão do vitimismo. Então muitas vezes nós achamos que a nossa história é pesada demais, é triste demais, né? E aí nós ficamos no vitimismo. Nós temos realmente muitas histórias pesadas, difíceis, né? Mas não importa a história. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que é do Pablo Marçal, que ele fala o seguinte, que o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então de onde que vieram os nossos bloqueios, os meus e os seus? Nossos bloqueios, eles vêm da nossa história, de como nós interpretamos a nossa história. Então nós podemos ter bloqueios de escassez, bloqueio de conhecer pessoas novas, bloqueios de se comunicar com as pessoas, bloqueio de falar em público, bloqueio de fazer uma live como essa. Nós podemos ter muitos bloqueios. E ele fala uma coisa que eu acredito muito, que é: o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Ou seja, o que você e eu, o que nós viemos fazer nessa terra, o que nós viemos fazer nessa terra, provavelmente o inimigo do Criador de todas as coisas, ele coloca em nós um bloqueio. Para quê? Para que a gente não cumpra aquilo que nós viemos cumprir na terra, né? Então nós viemos cantar uma música, nós viemos falar uma palavra, nós viemos entregar para esse mundo, para esse tempo, uma palavra, uma música. É o nosso propósito de vida, né? E nós já falamos muito sobre propósito, vamos voltar a falar depois, mas nós somos bloqueados para que nós não abramos a boca, para que a gente não fale aquilo que nós temos que falar, para que a gente não faça, para que a gente não viva aquilo que nós fomos chamados e projetados para fazer. Eu gosto sempre de falar, né? Por que nós estamos vivendo neste tempo e neste lugar? Né? É para responder o nosso propósito de vida. Então qual é o nosso propósito? Já dá para pensar por aí. Qual o bloqueio? Qual a minha dificuldade? Provavelmente o meu bloqueio, ele está me escondendo, né, aquilo que eu vim fazer, né? E ontem nós falamos, e vamos repetir hoje, né, uma história muito linda na Bíblia, que é a história do Abraão. E Abraão, ele recebe, a história de Abraão para nós começa ali com um chamado poderoso de Deus, né? Sai da sua terra, sai dos seus parentes, da sua país, da sua parentela, sai da sua cultura, sai do seu meio, sai, né? Tem uma expressão que a gente gosta muito de usar, que é o Lech Lecha, né? Que é: sai da sua terra, ou sai para dentro de ti mesmo, né? Você tem coragem de sair para dentro de você mesmo, né? O que é sair para dentro de você mesmo? É encontrar essas respostas, né? Então a promessa de Deus para Abraão a promessa vem depois: eu vou te dar terras, eu vou te dar descendência, eu vou te dar uma vida extraordinária, mas antes disso tudo, está aqui antes o mandato: sai da tua terra, sai da tua parentela. Trazendo isso para a nossa reflexão de hoje, o que seria então sair da sua terra? Às vezes pode ser que você sim vai ser convocado para sair da sua terra, como eu saí da minha, né? Eu fui convocada para sair da minha terra física, mas às vezes não é isso que está para você. Cada um tem o seu chamado. Às vezes o sair da sua terra para você é simplesmente deixar no passado o que é próprio do passado.
deixar lá atrás o que é lá de trás, né? E pega essa história e transforma isso numa coisa melhor, né? Mas não ficar preso demais no passado. E aí uma pergunta que você pode fazer é o seguinte: Andréia, como é que eu sei? Porque memória todos nós temos, e que bom que nós temos memória, né? Então, como saber essa linha que divide o que é ter memória e o que é estar guardando, né, sem resolver esse passado? Eu tenho duas dicas que dá para você analisar bem se você ainda está preso no seu passado ou se você já resolveu e você está tendo só memórias do passado, né? Primeira coisa é o seguinte: você fala muito de determinadas coisas, por exemplo, daquela época X assim que aconteceu, daquela pessoa Y que teve na sua vida. Você tem necessidade de voltar muitas vezes nessa história? Tem aquela pessoa que foi um relacionamento, que pode ter sido bom ou ruim, ou aquele lugar que você trabalhou, ou uma situação específica que você tem excesso de necessidade, né? Por que eu falo excesso? Porque falar, a gente fala de vez em quando, mas o tempo todo você lembra dessa pessoa. Provavelmente aí tem alguma coisa para ser trabalhado ainda, tem alguma coisa para ser deixado no passado, né? Outra coisa, quando você conta essa história, quando você fala dessas pessoas, você fala com alegria e com leveza, ou ainda traz um peso para você? Quando você fala, você acha que ainda não foi legal, que não foi tão justo, que não foi tão bacana. Se você tem esse sentimento ainda em relação a essa pessoa, a esse lugar ou essa situação, provavelmente está faltando ainda resolver alguma questão aí. E a palavra que eu uso sempre para isso, quem me segue sabe, é o ressignificar. E o que é ressignificar? É dar novo significado. Pensa comigo, se hoje eu estou com essa minha idade e isso aconteceu quando eu tinha outra idade, não é que eu era outra pessoa, mas eu pensava diferente, eu sentia diferente, eu tinha outra maturidade, né? Eu via de uma forma diferente. Então, se o que me aconteceu, vamos supor que tenha me acontecido aos 25 anos de idade, aos 30 anos de idade, hoje eu tô com 50. Então, se eu olho lá para trás, eu não posso enxergar aquela situação que me aconteceu aos 30 anos com a mesma maturidade que eu tenho hoje aos 50. Então, ressignificar é voltar nesse lugar, voltar a essa pessoa e olhar com outros olhos, não com os olhos de 25 ou de 30, mas com os olhos de 50, com a maturidade de 50, com a experiência de 50. Então, quando eu volto atrás e olho, eu olho com outro olhar. Isso é dar um novo significado. É simples, né? Eu falando desse jeito é bem simples. Às vezes não é tão simples porque dói. Mas se dói, é um sinal de que nós precisamos tratar. Imagina um machucado que você machucou há muitos anos e você toca nesse machucado e sente um pouco de dor. Você não preocuparia com isso? Então isso quer dizer que ali dentro tem alguma coisa ainda para ser cicatrizado. Às vezes por fora está cicatrizado, mas lá por dentro tem alguma coisinha ainda para ser mexido, né? Para ser curado. Então isso é o ressignificar. É voltar na nossa história e dar para essa história um novo significado. E lembra que a promessa de Deus para Abraão é a mesma para nós. Nós vamos acessar novos tempos, nova terra, novas vitórias, novas pessoas, novas histórias, quando nós deixarmos a nossa terra. E essa terra que nós somos convidados nessa semana para deixar é tudo aquilo que nos machucou no passado, que nos prendeu no passado e que pode até hoje estar nos prendendo. Então, Lech Lechá, vamos fazer essa viagem. Vamos fazer essa viagem para dentro de nós mesmos. Vamos ter coragem de deixar Deus trabalhar isso em nós, porque na verdade, quando eu e você, quando nós nos dispomos, quando a gente está disposto a ir lá atrás, a olhar isso tudo, Deus vem com o poder dele, porque ele entendeu que você está abrindo a porta, que você está querendo ser trabalhado nisso. E isso traz uma leveza, gente, para a nossa vida. É fantástico, né? É fantástico. Então, a leveza que eu posso experimentar, a fluidez que a minha vida pode experimentar a partir disso é algo sobrenatural. Então esse é o convite, né? Lech Lechá, né? Vamos fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, né? Vamos deixar a terra, vamos deixar o passado, vamos deixar as histórias onde elas têm que ficar no passado, né? Vamos falar mais sobre isso essa semana. Eu sei que às vezes são assuntos difíceis, né? São lembranças pesadas às vezes, mas fechando com a frase de Sartre, né? Não importa o que fizeram, comigo ou com você. Não importa a história que nós tivemos. O
que importa de verdade é o que nós vamos fazer a partir de agora. É o que nós vamos fazer com tudo isso, o que nós vamos fazer disso tudo que aconteceu. E que bom, né? Que bom que nós estamos aqui, estamos vivos, estamos bem, para poder ter essa dádiva de olhar para o passado e ressignificar o passado. Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade e esse tempo, mas nós temos. Nós estamos aqui e nós temos esse tempo. Então é um motivo de realmente de alegria, mesmo que vá doer um pouco essa viagem para dentro, né? Mas vamos fazer isso segurando na mão daquele que quer que a gente seja curado, quer que nós tenhamos vida plena e quer nos usar a mim e a você num grande propósito nesse tempo e nessa terra. Nós somos convocados para sermos curados e sarados, para servir, né, nesse tempo onde está sendo instaurado o reino de Deus na terra, e nós somos os trabalhadores de última hora que somos convocados. Mas para isso nós temos que estar sarados e curados, né, para levar essa ideia, esse amor, esse sentimento novo para as pessoas. Obrigada pela companhia de sempre, um bom dia para você, Deus te abençoe, e amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, às 7 horas da manhã, para continuar esse bate-papo gostoso, dessa volta para dentro, né, dessa sai da sua terra e desse tempo novo que Deus está preparando para nós. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser.